Olá, papais, mamães, educadores que querem fazer isso com respeito. Muito bom ter vocês aqui de novo. Nessa quarta-feira tivemos a seguinte reflexão: se eu castigar ou usar outra forma de punição, diminuo nossa conexão e o ensino a mentir e omitir. Essa reflexão é pesada. Vamos pensar sobre isso. Punição, castigo, são formas tradicionais de educação. Vamos usar assim essa palavra. O método tradicional de educação diz o seguinte: quando alguém faz alguma coisa errada e eu percebo, eu puno. Para mim, existe um exemplo fantástico, perfeito, que eu uso sempre para falar sobre castigo e punição. Você está lá dirigindo o seu carro e avança o sinal, ou usa o telefone celular enquanto está dirigindo, que é proibido, certo? É proibido, não é? É. E aí a gente usa. Se você não usa, escuta o exemplo e tenta colocar numa outra situação para você. Mas é uma coisa bem difícil hoje. Talvez a gente não use para ligar, mas leia rapidamente uma mensagem, mande um áudio. Isso também é proibido. E aí então a gente tá ali fazendo algo proibido e vê o guarda. Puf, o agente bonitinho. Bota o celular para baixo. Passou do guarda, o que a gente faz? Por que a gente faz isso, pessoal? É para afrontar o guarda? Não, é para fugir da punição, porque se o guarda vê você com o celular, você vai tomar uma bela de uma multa, vai ter que pagar e dependendo do quanto que você costuma tomar punições, você vai até perder o seu direito de dirigir. Verdade ou não? Por que eu uso esse exemplo? Porque esse exemplo é muito clássico, a maioria de nós adultos alguma vez na vida já fez isso. É uma necessidade para o carro, né? Mas a gente acha que dá conta e tal. A gente não deixa de usar o celular pelo real motivo de não poder se usar o celular. Qual é? Quando eu ciclo a minha atenção entre o telefone e o trânsito, telefone, o trânsito, telefone, o trânsito, porque a gente não faz isso ao mesmo tempo, né? Estudos comprovam que o nosso sistema não fica atento a duas coisas ao mesmo tempo. Nós até podemos fazer coisas que são automáticas ao mesmo tempo. Exemplo, segurar o celular e dirigir, mas uma criança atravessar fora da faixa de pedestres quando você está passando numa via de velocidade moderada, isso não é automático. Para isso, você tem que estar 100% atento para talvez conseguir evitar um acidente. Mas se você estiver ao celular, concorda que a culpa vai ser maior? Talvez se eu não estivesse ao celular, talvez se eu respeitasse a velocidade daquela via que é 40 e eu estava a 60, eu teria conseguido frear. Então, a gente não usa ou mente ou omite estar usando o celular enquanto dirige apenas na presença do agente punitivo. Por que você está falando de trânsito, sua maluca? Eu tô falando de trânsito porque nós pais, quando somos punidores, quando vivemos assim, a punir a criança, a gente diz para ela o seguinte: quando eu estiver perto, você não pode falhar. Quando eu estiver perto, você não pode errar. E aí, quando você tá longe, o que acontece? A criança faz tudo e mais um bocado, porque você vai aparecer a qualquer momento, então ela tem que aproveitar aquele tempo. Quando nós somos punitivos e vivemos dando castigo e bronca e briga e o sermão da montanha, a gente ensina a criança a mentir pra gente. Ai, nossa, se eu contar pra minha mãe que eu quebrei o copo... E aí já tô até falando de uma criança maior que se acostumou com isso. Nossa, eu contar pra minha mãe que ela quebrou o copo, nossa, mas vai falar até na minha cabeça. Nem vai perceber que tá faltando um copo.
Olha o risco que a gente corre. Uma criança pequena vai esconder os seus malfeitos. Não vai chegar em casa e dizer assim: mãe, eu gritei com a minha professora. Me ajuda? E agora o que a gente faz? A sua criança não vai ter em você a confiança. Ou até se confiar em você, só vai confiar em você para contar aquelas coisas às quais você a aplaude. E cara, educação não é isso, né? A gente não é espectador da vida do nosso filho ali apenas para bater palma quando dá alguma coisa muito certa. Não, a gente tá ali para orientar, para educar. Educar é isso, é fazer orientação. Agora, se a criança não conta pra gente, porque a gente vai punir, porque a gente vai brigar, porque a gente vai ficar ali falando um monte na cabeça dela, a gente perde a oportunidade de educar. Então, se você quer educar o seu filho com respeito, busque outros recursos que não o castigo. E quer saber qual é o melhor recurso? Se desde cedo a gente já começar a fazer isso, é muito mais fácil. Eu não estou dizendo que é impossível começar com um adolescente. Estou dizendo que é muito mais fácil começar com uma criança pequena. De quando o erro acontece, quando a criança derrama o suco, você diz: e agora o que nós vamos fazer? Quais são as consequências naturais daquela situação? Primeiro, ficar sem suco, principalmente se não tiver mais. Né? A gente não vai deixar a criança sem suco porque ela derramou, mas é uma reflexão a se fazer. E caramba, acabou o suco. Esse era o último copo de suco que tinha na nossa casa. Agora só quando a gente for no mercado. E aí a gente vai ajudar a criança a lidar com a frustração de ter derrubado o suco, não propositalmente ou propositalmente. E aí essa é a consequência natural. Outra consequência natural, aquilo que está molhado precisa de enxugar. Sua casa tem pano de chão disponível, não tem? Ah, mas a minha criança não sabe enxugar direito. Deixa ela enxugar, depois você limpa direito. Deixa ela aprender que quando alguma coisa entorna, o que a gente precisa fazer é secar. Não é assim que acontece? Quando você entorna alguma coisa, quando você quebra um copo, o que você faz? Droga, vou ter que juntar toda essa porcaria aqui. Não é verdade? Agora, ficar lá xingando, que porcaria, esse copo quebrou, nananana, faz o copo ir, os pedaços do copo irem todos para dentro de um jornal, embrulhar de direitinho para você não machucar a mão do lixeiro e vai para a lixeira? Não. Então, esta é uma solução que não resolve o problema. A gente precisa orientar os nossos filhos a solucionar o problema, né? Que é tudo que o mercado de trabalho pede. Nossos filhos serão muito mais tempo adultos do que crianças. Então vamos aproveitar esse tempo para educar, para orientar, para instruir a criança. Qual que é a melhor forma de resolver aquilo? E outra, existem muitas maneiras de resolver aquilo. Deixe também que a sua criança pense e explore essas maneiras. No início a gente faz por elas, até porque são pequenas, porque não tem linguagem desenvolvida. Então a gente pode dizer, então, e agora o que a gente precisa fazer? Vamos enxugar. Ah, mas meu filho só tem 2 anos. Mas ele consegue pegar o pano, não consegue? Então ele já consegue colocar ali em cima. Olha como você enxugou direitinho. E aí, com o passar do tempo, essa tarefa vai ficando mais complexa e a gente vai ensinando. E agora o que a gente precisa fazer? Vamos colocar um produtinho aqui, porque isso tem açúcar, isso é doce, pode dar bicho, nananã. E aí a gente vai ensinando outras coisas com o passar do tempo para as crianças. Bem, pessoal, o recado de hoje é esse. Quanto mais punitivo a gente é, menos conexão a gente tem e a gente perde a oportunidade de educar. Então, para educar com respeito, a gente precisa usar outros recursos que não a punição e o castigo, contando que a vida fica muito mais leve. Pode apostar nisso. Espero vocês para a reflexão de amanhã. Não foi lá no Instagram contar pra gente ainda como é que é aí na sua casa? Corre lá, conta pra mim, curte esse vídeo, compartilha, manda pros amigos, salva, manda no WhatsApp pro marido, pra esposa, pras vovós que ajudam na criação da sua criança. Grande beijo! Quero transformar a relação da sua família para que as nossas crianças transformem o mundo. Ei, pessoal!
Esse é o post que eu tenho chamado de post bomba. Como a gente teve muita repercussão, eu tive muitos directs, pouquíssimos comentários lá, mas muitos directs, assim, questionando, dizendo que não concordavam e tal. Eu fiz uma live especial na última terça-feira falando sobre isso, e ela já tá aqui no YouTube, ela tá descrita como consequências. Se você concorda ou discorda desse assunto, é uma live que vale assistir. Corre lá!